dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Maria. Hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Que alegria estar de volta. Bom dia, Geni. Já vamos dar início à nossa reflexão. Nós paramos no capítulo 8 do Evangelho de João. Hoje nós iremos fazer a reflexão sobre o capítulo 9 do Evangelho de João. Ao final da live, iremos fazer, como de costume, a nossa contemplação intencional, nos conectando intencionalmente com a fonte, nos conectando intencionalmente com o amor de Cristo. Esses exercícios que fazemos aqui todos os dias fazem parte do processo de intimidade, tão necessário para que nós possamos evoluir em conhecimento, evoluir em entendimento e, principalmente, evoluir em intimidade com o nosso eu e intimidade com Ele. E essa intimidade que é tão necessária para que nós possamos completar o vazio que o distanciamento provoca em nós. Aquele vazio existencial, não é? E hoje, depois dessa pequena parada, desde quinta-feira, desde sexta, nós começamos com o capítulo 9, recomeçamos com o capítulo 9 do Evangelho de João, que é algo extraordinário. Jesus provoca o milagre dando a visão a alguém que era cego desde nascença. E a pergunta que fazem antes de Jesus provocar este milagre é: quem pecou? Perguntam a Jesus. Foram os pais dele ou ele? Para que ele pudesse nascer cego. E Jesus disse: ninguém pecou. Mas ele nasceu cego para que seja manifesta as obras de Deus. Isso está no versículo 3 do capítulo 9. Para que nós possamos já iniciar a nossa reflexão tendo essa percepção de que as coisas que são acometidas, as coisas que nos são acometidas, são para que sejam manifestas as obras de Deus. Nós temos que ter essa percepção de que tudo o que acontece em nossas vidas é para que as obras de Deus sejam manifestas. Bom dia, Neide. E eu quero começar a reflexão, já comecei, né? Mas vamos lá para o final deste capítulo, mais para o meio, onde o cego dá aula aos judeus. É maravilhoso isso, porque depois do milagre que ele recebe, ele é questionado inúmeras vezes. Os judeus chamam seus pais para que então prestem testemunho para verificar se aquele lá que fora curado não estivesse mentindo. E os pais, com medo dos judeus, porque os judeus já tinham dito que seriam expulsos da sinagoga, qualquer um que profetizasse ou declarasse que Jesus era o Cristo, o Messias, eles falaram: pergunta para ele já é adulto, ele sabe responder. E do versículo 25 em diante começa o momento onde o cego, que passou a ver, dá uma aula aos judeus. No 25, ele diz assim: e ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei,
porque havendo eu sido cego, agora vejo. Ele está dizendo, não sei se eu sou pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu não via e agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe, o que ele te fez? Como ele abriu teus olhos? Então ele respondeu, eu já vos disse e não ouvistes, porque ele já tinha sido questionado antes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-nos também seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram, tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, enquanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu meus olhos. É possível visualizar a cara dos judeus nessa época, dos sacerdotes, né? Eu consigo imaginar um jovem vai lá e mostra para eles, vocês não conseguem ver, mas ele abriu os meus olhos e agora eu vejo. Ora, e ele continua, e agora vem o maravilhoso deste rapaz que antes não via e agora vê. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu nascestes inteiramente em pecado e queres ensinar-nos? Olha a soberba presente aqui. E expulsaram-no. Como não tinham condições de dialogar quanto um fato de alguém que nascera cego e agora estava vendo, eles expulsaram. E no versículo 35, acontece que Jesus vai até ele novamente. O versículo 35 diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado e achando-o, Jesus foi à procura dele, disse-lhes. E essa passagem, ela é muito forte, porque todos nós que cremos em Cristo temos que fazer isso diariamente em nossas vidas. E Jesus disse-lhes, crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse, tu já os tens visto, e ele é quem fala contigo. E ele disse, Senhor, eu creio, e ele o adorou. E Jesus disse-lhes, eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. É maravilhoso essa passagem, porque nós conseguimos visualizar, ver as maravilhas que Cristo provoca. E este capítulo 9 vem nos dar a percepção clara, para mim foi uma percepção muito clara, que nós precisamos todos os dias tirar a venda que está nos nossos olhos, para que então nós possamos ver de fato quais são as obras dele em nossas vidas, o que ele provoca em nós. Todos os dias nós recebemos o convite para ver algo novo diante dos nossos olhos. Mas para que nós possamos ver algo novo diante dos nossos olhos, é preciso que o nosso coração mude por completo.
É preciso que Cristo habite em você verdadeiramente e que você possa então sarar o seu coração. Então seus olhos verão algo novo. Através dos seus olhos será possível ver algo novo, desde que o seu coração seja transformado por ele. E para isso nós precisamos profetizar a nossa fé. Eu creio em ti, Jesus. Como esse cego fez quando Jesus perguntou. Senhor, eu creio. E ele o adorou. Está no versículo 38 do capítulo 9. E esse eu creio, ele só vai vir carregado de verdade se o seu coração de fato tiver uma mudança. E nós, sozinhos, não conseguimos mudar. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, pedir auxílio e permitir que o nosso coração seja transformado. E aí, eu peço para você, anote aí, ou lê, acompanhe agora ou acompanhe depois, leia depois no seu momento de reflexão, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18 e seguinte. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 24, que é o final deste capítulo. E João diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade, e asseguraremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração não nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção no que ele diz, porque se o nosso coração, existe uma condição, se o nosso coração não nos condena, então mostra que o nosso coração pode nos condenar, se assim nós permitirmos. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, e ele repete, amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Esse é o seu mandamento, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós pelo Espírito que ele nos deu. É maravilhosa essa passagem porque João nos dá a chave para que nós possamos receber de Deus tudo aquilo que nós desejamos. Como Cristo já vem nos apresentando. Mas é maravilhoso ler as cartas, porque é o ensinamento, a interpretação daqueles que viveram com Cristo, nos ensinando, talvez em uma linguagem que seja mais acessível. Mas ele diz, porque se o nosso coração não nos condena. Como assim? Como o seu coração não te condena? Então ele me condena? Quantas vezes durante os nossos dias nós passamos amargurados, sofrendo,
dúvida, receio, angústia, medo e tudo aquilo mais que nós já conversamos inúmeras vezes. É o nosso coração nos condenando. Mas nós precisamos governar o nosso coração, chamar a Cristo que nos salva, acalmar o nosso coração, afastar as condenações que temos contra nós, para que então nós possamos reconhecer verdadeiramente quem Ele é e que possamos verdadeiramente crer nele. É dentro do seu coração que precisa habitar toda a verdade. É ali que Ele precisa transformar primeiro. Antes de vir aqui, precisa ser transformado aqui. Antes de resolver todos os problemas da mente, é preciso resolver todos os problemas do coração. Porque um coração transformado, um coração que não nos condena, a nossa mente não consegue criar força. Existe muito por aprender. Existe muito por refletir. Essa passagem deste capítulo 9 do Evangelho de João, que nos traz essa percepção da cegueira que nos é acometida sempre, que não deixamos Cristo habitar em nosso coração. Bem no final do capítulo 9, do versículo 39, 40 e 41, diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram: Nós também somos cegos. Perguntaram a Jesus. E Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, vosso pecado permanece. Existe uma passagem em Tiago, livro de Tiago, deixa eu ver se eu acho aqui. Tiago 4, versículo 17 diz assim: Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Os fariseus eram conhecedores da lei. Tinham conhecimento do bem que poderiam fazer e não faziam. Então Jesus disse: como você vê, agora portanto é pecador. Nós somos conhecedores do bem que podemos fazer. Nós temos esse dever. Mas para isso, precisamos reconhecer o que verdadeiramente necessitamos. E nós necessitamos que Ele habite em nossos corações. E quando você disser eu creio, presta atenção na palavra que está sendo dita por você. Perceba se realmente isso modifica por completo o seu coração. Quando você disser eu creio, verifica se realmente modifica algo que está aqui dentro. Para que então transforme o que está aqui em sua mente. Se nada é alterado, então você precisa voltar em intimidade e reaquecer a sua fé e reaquecer Ele dentro de você. Para que então, quando você disser eu creio, não seja só de palavras. Não amemos por palavras, diz João, mas por verdade e obras.
Que essa verdade tome conta do seu coração. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Às vezes me faltam palavras para tentar expressar. É algo que modifica por completo aqui dentro. Não é simplesmente eu creio. Versículo 18, capítulo 3 da primeira carta de João, ele diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade. E asseguraremos os nossos corações diante dele. João está dizendo na carta que devemos amar não só de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade. Maravilhoso isso, né? Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João diz, no capítulo 3, versículo 19 da primeira carta de João: e nisto sabemos que somos da verdade. E asseguraremos os nossos corações diante dele. Da reflexão deste capítulo ficou claro para mim de que a visão só será modificada se realmente eu permitir que o meu coração seja alterado por completo. Que eu vou conseguir ver o mundo de forma diferente, principalmente o meu mundo. Este mundo que habita aqui dentro da minha cabeça. Eu só vou conseguir ver isso de forma diferente se realmente eu permitir que o meu coração seja transformado. E para eu transformar o meu coração, eu preciso de fato acreditar nele. Nós precisamos crer, de verdade. Em verdade e em obras. E como está no início deste capítulo 9, Jesus disse no versículo 3, nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Tudo o que acontece conosco é uma oportunidade para que sejam manifestas as obras de Deus. Mas para isso eu preciso reconhecer, que sem Ele nada é possível. Eu preciso reconhecer que para eu ver, eu preciso alterar o meu coração. Para que com o coração alterado, toda a minha mente comece a processar as coisas de forma diferente. E eu possa ver de fato que tudo o que acontece comigo é para ser manifestas as obras de Deus. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Chegamos ao final da nossa reflexão de segunda-feira. Espero que você, em intimidade, releia o capítulo 9 do Evangelho de João. Depois faça uma visita no capítulo 3 da primeira carta de João. E permita extrair de cada palavra que você lê algo que de fato modifique o seu coração. Algo que de fato nutre a sua vida.
Vamos agora para o nosso momento de contemplação. Onde nós intencionalmente iremos nos conectar com o amor de Cristo. Onde nós intencionalmente iremos abrir os nossos corações para a verdade. Certo? Vamos lá. São 7 minutos. 7 minutos onde nós iremos afastar os pensamentos, aquietar os nossos corações e nos conectar intencionalmente com Cristo. Feche seus olhos. Respire fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Afaste todos os seus pensamentos agora. Acalme seu coração. Permita-se sentir o amor de Cristo por você. Dessa vez, Cristo senta em sua frente. Você está sentado e Ele está sentado à sua frente. Sinta o amor dele por você agora. Só sinta.
doce. Esses foram nossos 7 minutos. Nossos 7 minutinhos de contemplação. No dia da horinha. Semana. Espero que essa semana possa ser abençoada para cada um de vocês. Que este processo de intimidade possa ser habitual na vida de cada um. Ótima semana. Bom, vamos encerrar a nossa live. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã.